hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira mais fácil da gente começar a entender sobre vinho, que é esmiuçando ele em 5 pilares: tanino, corpo, álcool, acidez e doçura. Os pilares responsáveis por basicamente tudo que a gente precisa saber para entender o nosso paladar para o vinho. Então, antes de tudo, a gente precisa saber mais ou menos o conceito e a produção do vinho. Não tem como a gente aprofundar, porque é um processo muito longo, muito detalhado, que varia muito, mas o que eu vou falar agora rapidinho nessa introdução é o suficiente para a gente poder entender o que eu vim trazer com esse vídeo. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente começa a falar sobre vinho é que o vinho é uma bebida milenar. Isso quer dizer que por muitos anos a humanidade tem estudado o processo de vinificação, a variedade, a evolução dos vinhos. Então a gente tem muita coisa e quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. O que é o vinho, gente? A gente bebe, mas a gente não sabe, né? O vinho é o suco de uva fermentado. A produção do vinho varia muito de produtor para produtor, de região para região, de vinho para vinho, de uva para uva. Mas basicamente, resumidão, assim, para a gente poder se situar, saber mais ou menos onde a gente está, a produção consiste basicamente em plantar, colher, macerar, que é esmagar, transformando aquela colheita em mosto, fermentar, que é colocar aquele mosto em contato com leveduras para que elas transformem a frutose em álcool. Em alguns casos, é necessário trasfegar uma ou mais vezes o vinho para que sejam retirados resíduos de casca, engaços, maturar e, por fim, engarrafar para comercializar. A primeira classificação que a gente tem que ter em mente é se um vinho é fino ou de mesa. Um vinho fino é aquele vinho feito com uvas especiais, uvas da espécie Vitis vinifera. São essas que a gente está mais acostumado a ouvir: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tannat, Carmener, Pinot Noir e por aí vai. São muitas variedades. Dentro de cada variedade existem muitos clones, porque a uva não é só a espécie e a variedade. A uva é o terroir. O que é terroir, gente? Terroir é um termo francês que não tem uma tradução exata para a nossa língua portuguesa, que significa o conjunto formado pelas condições climáticas e geológicas daquela determinada região que aquela uva vai ser cultivada. Isso inclui solo, temperatura, precipitações, com as características daquela própria uva. Isso inclui a evolução histórica, a sua formação genética, o seu comportamento em boca, que idade de frutose que cada uma tem e, obviamente, a ação do homem diante disso. E é o terroir que vai fazer com que determinado vinho seja único naquela determinada região, exatamente pela combinação de todos esses fatores geológicos, climáticos, genéticos daquela fruta, daquela uva e, obviamente, as técnicas de produção daquele determinado produtor e enólogo. Então, gente, para a gente poder entender o nosso paladar para o vinho, a gente tem que ter em mente o que é vinho fino, o que é vinho de mesa, que o vinho fino é feito com uvas especiais e que há uma infinitude de variedades de uva da espécie Vitis vinifera que servem de matéria-prima para os chamados vinhos finos, que podem ser divididos em brancos, tintos, espumantes, rosés. Existe também uma grande diferença na produção dos vinhos tintos para os vinhos brancos, ou seja,
Vinhos tintos são feitos com uvas tintas somente, e vinhos brancos são feitos com uvas brancas ou verdes e também algumas uvas tintas, desde que em nenhum momento do processo de vinificação a casca esteja em contato com aquele mosto. Então, gente, o basicão, que é o ponto X da questão que a gente precisa saber para entender o que é o vinho e como ele é produzido, é saber que o vinho nada mais é do que esse mosto, esse suco da uva que será fermentado. E essa fermentação vai acontecer através de leveduras, sejam elas naturais, inerentes à própria uva, ou seja, as leveduras contidas na própria uva quando em contato com o ambiente, sejam elas leveduras adicionadas manualmente. E hoje em dia a gente tem uma grande variedade de leveduras que vão ser escolhidas pelo enólogo de acordo com o vinho que ele quer tirar daquela uva. As leveduras têm o poder de fazer com que determinada característica sobressaia naquele vinho. A levedura escolhida pelo enólogo, somada, obviamente, ela não tem o poder de tornar uma uva ácida, por exemplo, mas ela tem o poder de fazer com que a acidez seja predominante. Ou se ela quer adicionar, se aquele enólogo quer adicionar mais cor, ele escolhe um tipo de levedura capaz de trazer aquela cor e por aí vai. Então, o que a gente precisa saber? Que o vinho vai ser estruturado em 5 pilares: tanino, álcool, acidez, corpo e doçura. 5 pilares, 5 estruturas básicas que a gente tem que ter em mente sempre que a gente for degustar um vinho, para a gente poder entender o que a gente está bebendo e principalmente conhecer o nosso paladar, para saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta no vinho. Porque aquela classificação basicona de vinho seco para vinho suave, que todo mundo confunde achando que vinho suave é o vinho doce e que a gente só gosta de vinho suave porque a gente não gosta de vinho seco por conta da doçura, é um grande equívoco. Porque muita gente não gosta de vinho seco por conta dos taninos. O que são taninos? E eu vou dividir esse vídeo em 5 episódios para não ficar muito longo e para a gente poder entender melhor cada uma das estruturas.